Sayonara Andrade Elisário. Produção do H2. Sou professora da Universidade Federal da Paraíba e vou falar um pouco para você. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Sayonara Elisiário, sou professora da Universidade Federal da Paraíba e vou falar um pouco para vocês hoje sobre o processo de produção de hidrogênio. Para a gente pensar, né, em termos de mercado, é preciso ter em mente que o processo de produção ele é apenas um passo, né, da construção de toda essa cadeia de valor para o desenvolvimento do mercado de hidrogênio. Então, pós-processo de produção, eu tenho também que desenvolver o processo de armazenamento, de transporte e entender em quais usos finais eu vou aplicar o hidrogênio. Somente a partir disso eu consigo vislumbrar, né, um custo-benefício de todo esse processo e de toda essa cadeia de valor. Olhando os métodos de produção, eu posso produzir hidrogênio a partir de combustíveis fósseis, mas também posso a partir de fontes renováveis. Né? Dentro dos processos de combustão, de produção a partir de combustíveis fósseis, eu tenho como o principal processo o de reforma, né, o de reforma de metano, tenho também a pirólise de metano e o processo de gasificação de carvão. O processo de reforma ele é mais utilizado, né? Dentre eles nós vamos ter três. Vamos ter o processo de reforma a vapor, com eficiência maior, né, entre 70% e 85%, né, só que ele é um processo que demanda bastante energia. Né. Nós temos também o processo de oxidação parcial, onde eu consigo trabalhar com matérias-primas, com rejeitos mais pesados, né, ele tem uma eficiência menor, e eu preciso de um processo de dessulfurização. No processo autotérmico, ele é uma junção do processo de reforma a vapor com o processo de oxidação parcial. A vantagem dele é que eu consigo consigo deslocar esse mecanismo produzindo mais hidrogênio, né, mas eu tenho uma eficiência aí também perto de oxidação parcial. E na verdade, eu também preciso do processo de dessulfurização. Né? O processo de reforma a vapor ele é mais utilizado comercialmente, mas ele também precisa de catalisadores para esse processo. No processo de gaseificação, olhando o processo de gaseificação, né, o que nós temos é muita semelhança com o processo de reforma a vapor, né, o produto que é formado é CO mais hidrogênio, né, só que em termos de custo, o processo de reforma a vapor do metano, ele é mais viável. Quando a gente está olhando para o processo de pirólise, é diferente, porque o processo de pirólise, ele é um processo a carvão, mas ele é considerado um processo de baixo carbono, tendo em vista que o produto formado é carbono sólido mais hidrogênio. Agora, olhando para os processos a partir de fontes renováveis, a gente pode trabalhar aí com biomassa ou, né, como fonte principal a água. O processo com biomassa, bastante conhecido e que tem sido muito pesquisado, né, é o processo de reforma de etanol, que tem diversos desafios tecnológicos ainda e de viabilidade técnico-econômica, mas é um processo onde eu consigo trabalhar com uma matéria-prima bastante abundante no Brasil, né, e produzir uma quantidade de hidrogênio significativa, né. No processo de gaseificação, eu tenho como mesmo produto lá do metano, né, o CO mais o hidrogênio. É interessante pensar no processo
de gaseificação, porque ele é um processo onde eu consigo aí trabalhar, né, sem uma formação considerável de CO2. E aí a gente tem o que tem sido mais falado, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento de mercado, que é o processo de eletrólise, a partir da quebra da água, né, da quebra da molécula da água, hidrogênio e oxigênio. O processo, apesar de ser obtido a partir de uma fonte limpa, necessita também de energia elétrica, né? E aí nós vamos utilizar como componentes principais os eletrolisadores, que podem ser alcalino, PEM e de alta temperatura. Existem ainda alguns processos de fotólise, fotocatálise, principalmente, que é o que vem sendo bastante estudado, né? O processo de fotocatálise, ele é um processo que não necessitaria, em teoria, de energia, não necessita de energia elétrica, né? Mas precisa de energia advinda da energia solar, só que quem faz essa captura da energia é o semicondutor, que, na verdade, ele tem uma certa eficiência mais baixa, vamos dizer assim, né? Esse fotocatalisador. Então, o que a gente tem hoje, né, a partir desses processos, deram, então, vamos dizer assim, criaram essa classificação arco-íris, como é chamada, principalmente, mais recentemente, pela EPE, que publicou algumas notas técnicas, né, classificando aí o hidrogênio a partir dos seus métodos de obtenção. É importante que a gente pense que essa classificação arco-íris, ela existe para a gente se orientar, né, mas ela tem uma profunda relação, principalmente, com o teor de carbono que aquele método de produção, ele emite, né? Então, a gente tem aí diversas cores, que vão do preto, marrom, cinza, e vão se modificando em função dos métodos de produção, né? O azul turquesa, que foi uma das notas da EPE, a nota técnica do processo de pirólise de metano, e os processos, então, verde, né, de eletrólise da água, e branco para o hidrogênio natural. Como eu falei para vocês, né, essas cores, elas estão relacionadas intrinsecamente com a quantidade de CO2 emitido, né, e com as fontes e esse CO2 está relacionado com as fontes, né, para o processo de produção. Então, olhando aqui os processos de produção do hidrogênio cinza, né, que é o hidrogênio obtido a partir de fontes fósseis, eu tenho mais emissões de CO2, o hidrogênio azul, que é aquele produzido a partir da reforma de metano mais, né, atrelado à captura de carbono, né, e armazenamento, que é um processo com menores emissões, e o processo de produção do hidrogênio verde, que é aquele a partir das fontes renováveis, né, solar e eólica, principalmente, né, considerados como verdes. Visando, então, a neutralidade climática, os países, eles, assim como também o Brasil, eles visualizam essas cores, né, e essas quantidades de carbono atrelada ao processo de produção de hidrogênio como um processo que irá ser transitório, né, que vem desde o processo de produção do hidrogênio azul para o hidrogênio verde com o passar dos anos, né? E isso está muito relacionado também ao custo. Então, quanto mais limpo é o hidrogênio, quanto menor teor de carbono está atrelado à sua produção, maior é o custo desse hidrogênio.
Os países, eles colocaram suas metas, né, nas estratégias nacionais, e a maioria deles estabelece, então, que para 2030 eles ainda teriam um processo transitório de produção de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis atrelado à captura de carbono e, futuramente, o processo de produção a partir do hidrogênio verde. E por que essas metas, elas indicam, né, o hidrogênio azul a médio prazo e a longo prazo o hidrogênio verde, tem a ver principalmente com o custo da eletricidade, que a partir do que se pesquisa ou que se vê nos últimos anos, tem diminuído, né? Eu chamo a atenção para um dos últimos estudos que mostram que a perspectiva é que isso diminua ainda mais, né? E com essa diminuição, o Brasil, assim como o Chile, né, chegue a ter um preço competitivo de produção de hidrogênio verde a partir de energia eólica e solar. Então, como considerações finais, eu deixaria aí para vocês, né, algumas questões que devem ser respondidas quando a gente está falando de mercado e que estão muito atreladas ao processo de produção, né, quais são os recursos que a gente tem disponível, qual o custo dessa energia elétrica, e outros desafios que estão atrelados às políticas públicas e regulatórias que a gente ainda tem que superar para o desenvolvimento desse hidrogênio, para a produção comercial desse hidrogênio. E como segunda consideração, né, que a gente pode aproveitar aí os resultados obtidos a partir de projetos anteriores, já que a gente está um pouco atrás de países que já vêm desenvolvendo projetos de P&D nessa área, então que a gente possa aproveitar e entender esses processos a partir do que já tem sido produzido no mundo. Então, era isso. Obrigada mais uma vez.